Boa tarde, com muita alegria que eu dou as boas-vindas. Essa que é a primeira feira literária do Museu do Holocausto de Curitiba. A gente vai dar seguimento, continuidade às mesas de bate-papo. A gente teve uma mesa muitíssimo interessante hoje pela manhã sobre poesia e tradução. E agora a gente tem, na sequência, essa mesa, Psique e Saúde. Ela vai ser mediada pelo André Ehrlich, que é psicanalista, graduado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em filosofia aqui pela PUC-PR. Ele também integra o corpo docente da Universidade Tuiuti no curso de especialização em psicologia clínica com aprofundamento em psicanálise. Para o debate, a gente conta hoje com a presença da psicóloga, mestre em psicologia, Daniele Goldra, que é coautora do livro Dores Reveladas, Memórias do Holocausto em Laudos Psiquiátricos Realizados no Brasil. E também da psicanalista, membro da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano e mestre em Psicologia Clínica, Samantha Abuleak, autora da obra A Sobrevivência do Desejo nos Sonhos de Auschwitz. Eu quero agradecer a presença de vocês, agradecer às editoras Talu Cultural e a editora Blusher pela publicação dos livros. Quero agradecer também ao Shopping Novo Batel e ainda a presença do Sérgio Nisquier, que também é coautor do Dores Reveladas, que está aqui conosco e certamente vai participar da conversa. Tá? Eu quero agradecer novamente a presença nesse bate-papo. Elas vão conversar com a mediação do André, depois a gente vai ter oportunidade de fazer perguntas. Os livros estão sendo vendidos lá em cima. Quando terminar o nosso bate-papo, a gente sobe e as autoras vão estar à disposição para os autógrafos lá em cima, onde está acontecendo a venda das feiras. Tá? Muito obrigado, eu vou acompanhar com vocês o bate-papo. Obrigado. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. Então, vamos dar início à mesa. E eu queria convidar as autoras a apresentarem as suas obras, na ordem que elas quiserem, da maneira que elas quiserem. Depois a gente começa o nosso bate-papo. Samantha, você quer começar? Oi, boa tarde. Um prazer estar aqui. Eu vou ler um pequeno texto para a gente começar a conversa e o bate-papo. Bom, boa tarde. É uma alegria e também uma responsabilidade estar aqui neste encontro. Agradeço aos organizadores, especialmente a Carlos Reis, pelo convite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o livro, A Sobrevivência do Desejo nos Sonhos de Auschwitz, e sobre o que eu pude refletir ao longo do tempo. Depois quero ouvir a Daniele, autora dessa obra tão necessária, que nos ajuda a tocar algo do incomensurável que foi o traumático da Shoah. Como falar de um livro assim em poucos minutos? Talvez a única forma seja dizer que ele nasceu de um encontro com testemunhos. Testemunhos de sonhos. Sonhos sonhados nos campos de concentração e extermínio. Esses sonhos não chegaram até mim por acaso. Eu os procurei, mas, num primeiro momento, eu não sabia o que encontraria. Talvez o próprio tema já dificultasse imaginar o que poderia haver ali. E, justamente por isso, a surpresa foi imensa quando topei com um trabalho acadêmico de uma jornalista israelense, Yifat Ehrlich, mesmo sobrenome, no qual se encontrava uma série de sonhos desse período. Além dessa pesquisa, descobri também outros sonhos espalhados em livros de memórias de sobreviventes. Quando comecei a lê-los, muito sem tradução para o português, fui tomada por uma sensação de suspensão. Fiquei paralisada. Era impossível não perceber o peso ético e humano daquele material. O que eu poderia fazer com esses sonhos? O que eles me autorizavam a dizer? Eu sabia que não estava diante de sonhos comuns. Eram sonhos sonhados dentro dos campos de concentração, o espaço mais extremo de desumanização que a história recente
conheceu. E a pergunta que se impunha era: o que é possível sonhar em uma condição tão devastadora? Depois de muito tempo lendo, relendo, decidi tratar esses sonhos como formações do inconsciente, um conceito fundamental da psicanálise. Mas não apenas isso, eles também testemunham a sobrevivência da própria estrutura simbólica que sustenta o inconsciente. Isso é algo surpreendente se pensarmos que os campos foram uma tentativa de destruir completamente a linguagem, de instaurar o silêncio absoluto, como aponta Renato Lessa, estudioso da obra de Primo Levi. O livro é dividido em 3 partes, ou, como gosto de dizer, 3 tons. A primeira é uma espécie de abertura, quase um testemunho pessoal, sobre como consegui me aproximar desse universo. Na parte inicial, me pergunto, e talvez essa pergunta diga respeito a todos nós: por que esse evento tão avassalador, tão extremo, não nos ensinou a sermos mais humanos? Como é possível que, depois de tudo, ainda convivamos com o retorno do ódio, da intolerância, do totalitarismo aqui no mundo? Na segunda parte, apresento a leitura psicanalítica dos sonhos e os conceitos que me orientaram. Classifiquei os sonhos a partir de uma leitura inspirada nos conceitos de Jacques Lacan, leitor de Freud. E daí eu meio coloquei em conjuntos, né, os sonhos que eu encontrei. Sonhos de pão, sonhos de amor, sonhos de narração, sonhos de ruptura de fé, sonhos oraculares e sonhos fora do tempo. Esses sonhos estão reunidos na terceira parte. Alguns deles foram decisivos para a sobrevivência de quem sonhava. Davam força para mais um dia. Trago um exemplo ao sonho de Dov Freiberg, sobrevivente de Sobibor. Vou ler aqui o sonho dele. Depois do controle noturno, deitei e adormeci. Sonhei que minha mãe veio me visitar com um pequeno Yankale. Ela estava bonita como nos dias de festa antes da guerra. Seu rosto triste expressava seu amor por mim. O doce Yankale usava um casaco de inverno forrado de pele e estava parado sem se mexer, como um boneco. Estava surpreso com a visita deles. Alguns metros nos separavam. Havia algo que impedia que nos aproximássemos. Eu queria dizer algo a eles, mas não encontrava as palavras. Minha mãe olhou um longo instante e finalmente disse: temos que ir. Eu queria ir com eles, mas minha mãe, que parecia saber o que eu queria dizer, disse que eu preciso ficar aqui. É bom para você, ela disse. E entendi porque eu não podia ir com eles. Comecei a andar na direção deles, mas eles se afastavam de mim e desapareceram da minha vista. No dia seguinte, esqueci de todas as dores e golpes que havia recebido no dia anterior. Só pensava no sonho. Fiquei contente de ter visto minha mãe e o Yankale de forma tão clara e perto. Repetidamente, eu voltava a cada detalhe do sonho e me empenhava para interpretá-lo. Finalmente, cheguei a uma conclusão, que minha mãe e Yankale já não vivem. Minha mãe veio me dizer para não ir com eles, quer dizer, não me matar. Eu preciso me manter vivo. O sonho fez com que eu deixasse de lado a ideia de suicídio. É um sonho em que a mãe aparece e pede para o filho não seguir com ela, para que se mantenha vivo. O sonhador escuta essa mensagem e retoma o desejo de viver e resistir. Como esse, há vários outros sonhos de uma força impressionante, que nos mostram que ainda pode resistir do humano, mesmo na condição mais extrema de desumanização. A partir dessa pesquisa, os testemunhos me capturaram. A minha aposta é que eles não apenas dizem algo à psicanálise, mas também a questionam e a fazem repensar seus limites. Trago um trecho do conhecido sonho de Primo Levi, no qual ele retorna à sua casa e tenta contar à sua irmã, aos seus amigos, o que havia vivido no sonho, nos campos. Daí o Primo Levi, né, ele fala: é uma felicidade interna, física, inefável, estar em minha casa, entre pessoas amigas, e ter tanta coisa para contar. Mas bem me apercebo de que eles não me escutam.
parecem indiferentes, falam entre si de outras coisas, como se eu não estivesse. Minha irmã olha para mim, levanta, vai embora em silêncio. E então acorda e relata. O sonho está na minha frente, ainda quentinho. Eu, embora desperto, continuo dentro com essa angústia do sonho. Lembro, então, que não é um sonho qualquer, que, desde que vivo aqui, já o sonhei muitas vezes, com pequenas variantes de ambientes e detalhes. Agora estou bem lúcido. Recordo também que já contei o meu sonho ao Alberto e que ele me confessou que este também é o sonho dele e o sonho de muitos mais, talvez de todos. Por quê? Porque o sofrimento de cada dia se traduz constantemente em nossos sonhos, na senha sempre repetida da narração que os outros não escutam. Esse sonho e também algumas de suas poesias nos convocam a recordar, a recolocar em cena a dimensão da escuta. O que nos impede de escutar o horror narrado pelo outro? É possível escutar e, ainda assim, sustentar o silêncio que ele carrega? A escuta, em seu sentido amplo, tem sido um desafio civilizatório. Parece que estamos cada vez menos capazes de ouvir o que é diferente, o que nos incomoda, o que não se encaixa em nossas identificações. A psicanálise contribui justamente aí, ao nos lembrar que há algo entre nós, algo em nós, Freud chamou de Das Ding, a coisa, que é, ao mesmo tempo, o mais íntimo e o mais estrangeiro. Ele descreveu isso quando falou do primeiro encontro da criança com outro humano, aquele que ouve o seu grito e acolhe o seu desamparo. É desse encontro que nasce a divisão do sujeito, uma parte reconhecida como nossa, outra que permanece estranha, hostil, e que, sem saber, projetamos no outro. Lacan retoma esse conceito e diz que Das Ding é o primeiro fora, aquilo que está no centro e, ao mesmo tempo, é o estrangeiro em nós. E cria o termo estimo, um neologismo, né, para nomear essa dimensão paradoxal, o íntimo e o exterior. Trago esse conceito para refletirmos sobre o nosso tempo. Como lidamos com o estranho, o estrangeiro, o que não queremos saber? O que não é simbolizado não desaparece, retorna como sintoma, como violência, como repetição. Para concluir essa fala inicial, gostaria de lembrar uma definição de testemunha da filósofa Jean-Marie Gagnoban. Ela diz que uma testemunha é aquela que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do outro e aceita levar adiante, como num revezamento, a história do outro. Não por culpa ou compaixão, mas porque apenas essa escuta, essa transmissão simbólica, pode nos ajudar a não repetir o passado e inventar um novo presente. O primeiro passo de um recomeço possível passa pela possibilidade de escutar o diferente e o objeto em nós. Escutar sem ir embora. Finalizo assim, animada para o nosso bate-papo e a possibilidade de escutá-los. Está aqui, não, está aqui. Alô? Você gostaria de apresentar o livro? Sim, sim. Boa tarde a todos. Samanta, André, organizadores do evento. Obrigada pelo convite, Carlos. Como o André já me apresentou, né? Meu nome é Daniele Goldrati, sou psicóloga clínica e também trabalho na área forense. E eu fui convidada para essa mesa sobre psique e saúde por ser uma das coautoras do livro Dores Reveladas, Memórias do Holocausto em Laudos Psiquiátricos Realizados no Brasil, lançado em maio de 2023. O livro é esse aqui, e ele está exposto na feira, disponível para quem quiser conhecê-lo. Essa obra ela resgata documentos históricos produzidos no Brasil na década de 1960.
São laudos psiquiátricos de 55 sobreviventes do Holocausto, entrevistados pelo psiquiatra brasileiro Dr. Oswald Moraes Andrade. Essas avaliações foram feitas a pedido do governo alemão, que buscava embasamento médico para conceder indenizações para tratamentos psiquiátricos às vítimas da perseguição nazista. O objetivo era verificar se os sobreviventes apresentavam transtornos mentais causados ou agravados pelos horrores vivenciados na Segunda Guerra Mundial. As cópias desses laudos que foram entregues à Alemanha, as cópias foram entregues pessoalmente pelo Dr. Oswald Moraes Andrade ao psiquiatra e perito Dr. Talvani de Moraes, que preservou os documentos por mais de 60 anos. Hoje, esses documentos estão acautelados no Museu da Imigração Judaica e Memorial do Holocausto em São Paulo, com os nomes dos entrevistados preservados. A organização do livro foi feita por mim, pelo Dr. Talvani de Moraes e por Sérgio Nisquier, ex-presidente da Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro, que está aqui presente, e que conhecia a existência dessas fichas psiquiátricas desde o ano de 2008, sabendo da importância histórica desses documentos. Eu soube da existência desses documentos no ano de 2021, através do Sérgio, e fui, então, conversar com o Dr. Talvani de Moraes. Eu já havia convivido com o Dr. Talvani em muitos momentos profissionais, em debates em rádio, então, é uma pessoa muito próxima a mim e que eu admiro muito. E, para minha imensa felicidade, no momento em que eu fui falar com ele sobre esses documentos, ele me confiou a curadoria desse material para que eu buscasse a melhor forma de preservá-lo e divulgar esse registro histórico com a missão de torná-lo público, o que era o desejo do próprio psiquiatra Oswald Moraes Andrade, que realizou as avaliações. E eu agradeço muito pela confiança e pela parceria entre os organizadores. Porém, apesar de haver 3 organizadores, nós fomos apenas porta-vozes. Os verdadeiros autores desse livro são os 55 homens e mulheres que compartilharam suas histórias, vindo de países como Polônia, Hungria, Alemanha, Iugoslávia, Tchecoslováquia e Romênia. Eles trouxeram consigo marcas invisíveis da guerra, reveladas nas entrevistas médicas. Dores Reveladas é um livro que não traz apenas dados clínicos de avaliações psiquiátricas, mas testemunhos vivos, fragmentos de histórias que resistiram ao esquecimento. Cada laudo escrito é uma biografia não publicada. São narrativas de dor e sobrevivência que clamam pela nossa escuta. A cada laudo, o psiquiatra apresenta informações minuciosas percorrendo a vida de cada entrevistado desde antes da perseguição nazista. Relata sua história familiar, seus vínculos afetivos, a vida na sua cidade, sua formação acadêmica, seu trabalho e como era a sua condição emocional antes da guerra. Os entrevistados contam como gradativamente se iniciou a restrição de liberdade aos judeus, como os direitos foram sendo continuamente cassados e como foi se instalando a política do confinamento dos judeus em guetos e campos de concentração. Nesse momento, com a escalada da perseguição, começam a descrever os horrores presenciados. O aumento das doenças nos guetos e nos campos, as torturas, os assassinatos dos familiares, as deportações. São relatos profundamente impactantes. Posteriormente, na avaliação psiquiátrica, é abordado o momento do final da guerra e a difícil reconstrução de suas vidas após a chegada ao Brasil. Os relatos são tão vívidos que nos fazem viver cada história, nos transportam para dentro dos campos, dos trens, dos navios, nos faz sentir cada uma das dores reveladas.
Entre os relatos, há o de uma atriz proibida de atuar por ser judia, uma estudante de belas artes que descrevia sua vida familiar como cheia de ternura e foi obrigada a trabalhar nas câmaras de gás em Auschwitz. Uma mulher que viu os pais serem fuzilados e a sobrinha brutalmente agredida, tendo chegado ao peso de 25 quilos ao final da guerra. Outra entrevistada relata que presenciou o incêndio das sinagogas na Noite dos Cristais, também chamada de Noite dos Vidros Quebrados, em novembro de 1938. Alguns entrevistados foram os únicos sobreviventes de toda a sua família. As condições dos laudos apontam para diagnósticos dos entrevistados, como neurose de angústia, depressão ansiosa, ansiedade crônica, ideias de autoeliminação, entre outros. Na época, os sobreviventes eram chamados de neuróticos de guerra. Hoje, esses sintomas são reconhecidos como transtorno do estresse pós-traumático, chamado de TEPT. O TEPT é um diagnóstico reconhecido por manuais clínicos e especialmente prevalente entre veteranos de guerra, sobreviventes de campos de concentração e genocídio, gerando sofrimento psíquico intenso, prejuízo nas relações sociais, comprometimento de saúde e dificuldades acadêmicas e profissionais. É caracterizado pela reexperiência do trauma no tempo presente, como a ocorrência de flashbacks e também de pesadelos. Vocês sabem o que é o flashback, né? Quando a gente, no momento presente, numa situação completamente diferente, a gente é retomado pelas mesmas sensações, pelas mesmas lembranças, pela mesma vivência. Outro sintoma também é a evitação de pessoas, lugares ou pensamentos relacionados ao trauma, além da hipervigilância diante de eventuais perigos. Existe atualmente o diagnóstico do transtorno do estresse pós-traumático complexo, que é quando os traumas vivenciados foram sofridos por um período prolongado e continuamente, como ocorreu nos campos de concentração. Esses pacientes apresentam ainda dificuldade em regular suas emoções, sentimentos de culpa, sentimentos de vergonha, entorpecimento e prejuízo na construção de vínculos interpessoais. Em 51 dos 55 laudos apresentados no livro, foi constatada a perda total ou parcial da capacidade de trabalho e grande comprometimento psíquico. Mas, em 4 casos, os sobreviventes não apresentaram sequelas aparentes, o que levanta questões sobre resiliência e reparações jurídicas. Ou seja, será que a capacidade de reconstruir a vida foi usada como argumento para negar indenizações? Nem sempre o sofrimento é visível ou mensurável. Sob uma aparente superação, pode haver dores profundas e não reveladas. Ainda assim, muitos sobreviventes do Holocausto e seus descendentes seguiram em frente, construíram famílias e contribuíram imensamente para a sociedade brasileira. Em homenagem a todos os 55 autores desse livro que revelaram suas dores, que agora podem ser conhecidas através dos relatos expostos no livro, eu gostaria de falar não das suas fraquezas, mas sim das suas forças. O simples fato de terem sobrevivido às torturas físicas e psicológicas já revela uma coragem extraordinária e uma impressionante resiliência ao resistir, mesmo diante de condições terríveis e desumanas. O próprio conceito de resiliência nas ciências humanas é associado a um médico judeu chamado Boris Cyrulnik, sobrevivente da perseguição nazista. Em seu livro de memórias, chamado Corra, a Vida Te Chama, ele relata um sonho recorrente. E aí, fazendo link
com o tema da Samantha, né? E eu vou relatar o sonho do Boris. Recomecei a sonhar todas as noites que eu estava fechado dentro de um aquário. Eu via o mundo exterior, mas não podia me mexer nem gritar. Às vezes, o aquário se enchia de bolhas que vinham na minha direção para me esmagar. Às vezes, eu via uma princesinha bonita e minúscula, fechada em outro aquário. Ela me fazia sinais para eu ir até ela, mas eu não podia me mexer e as paredes de vidro eram intransponíveis. O autor conclui que um ser humano não pode viver dentro de um aquário, precisa de espaço, de palavras, de vínculos. Durante a guerra, o silêncio era uma forma de sobrevivência, e depois dela, muitos seguiram calados, pois suas dores eram difíceis de serem escutadas. Esse é o nosso desafio: escutar, lembrar e transmitir. Em tempos em que o mundo parece querer apagar os horrores vividos e reativar o antissemitismo em novas roupagens, lembrar é um ato de coragem. Que possamos levar adiante essas histórias, construir os caminhos do diálogo, defender a liberdade e o direito à coexistência pacífica entre todos os povos. Que as dores reveladas nos inspirem a acolher as dores dos nossos antepassados e, mesmo diante da dor, fortalecer a esperança de um futuro melhor. Muito obrigada. Agradeço a ambas. Então, vamos dar início ao nosso bate-papo. Eu li ambos os livros, evidentemente, e uma das coisas que me chamou a atenção é, para começar, a data de hoje, que estamos fazendo a Feira Literária, e essa mesa em particular. Amanhã fará 87 anos da Noite de Cristal. Eu sou tomado, só de pensar nisso já me vem assim. Bom, qual que é a atualidade disso? Em primeiro lugar, pensei em termos de saúde, a gente pode pensar que o trauma é aquilo que não se deixa esquecer. Pois bem, para os que vivenciaram diretamente, né, evidentemente, esse não se deixa esquecer de modo algum, né? Pois é de uma ordem absolutamente inimaginável. Mas, para nós também, qual que é a nossa obrigação de não deixar esquecer? Então, aí me vêm várias perguntas. Pensando, por exemplo, no livro organizado pela Daniele, 60 anos. Não é impressionante? Os laudos ficam guardados 60 anos e são, pelo que eu entendi, passados de um psiquiatra, do Dr. Oswaldo, para outro psiquiatra, a serem publicados quando for tempo. Aí a pergunta, esse é o tempo? Eu acho que esse tipo de publicação, de revelação, de conteúdo, é um conteúdo atemporal, porque, infelizmente, nós observamos, ao longo de toda a história, momentos de perseguições. Podemos falar em relação aos judeus, como podemos falar em relação a outros grupos humanos também. Então, a história é marcada por guerras, é marcada por tentativa de genocídio, é marcada por conflitos, e essas pessoas que viveram essas situações trazem traumas e sofrimentos que ficam nas próprias gerações e nas gerações seguintes. Então, é um sofrimento que se perpetua e que, se ele não é, de alguma forma, ressignificado, vai ser o estopim, vai ser a semente para que novas guerras sejam construídas, para que novas perseguições sejam construídas. Então, nós não podemos deixar
de divulgar o sofrimento dos perseguidos, o sofrimento dos excluídos, o sofrimento das pessoas que trouxeram detalhadamente todas as torturas que viveram. E, enfim, eu acho que esses eventos, como esse que nós estamos participando hoje, devem ser periodicamente realizados. É um tema que não deve nunca ser esquecido. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu só pedi licença para complementar um dado, visto que vocês são médicos. Na verdade, esses documentos ficaram guardados conosco. O conhecimento foi em 2008, como ela disse, só alguns anos depois que a gente pôde mexer nos documentos, porque havia um cuidado ético-médico de preservação da informação enquanto houvessem vivos. Não foi por não querer divulgar. Foi um cuidado ético-profissional extremamente, que a gente trabalhou com isso. É claro que a gente queria divulgar isso muito antes, mas nós trabalhamos com essa questão. O doutor Oswald faleceu, nós conversamos com a esposa do doutor Oswald através do doutor Talvani para que houvesse a tranquilidade. E ela nos disse assim: vocês vão fazer aquilo que ele sempre sonhou, divulgar. No entanto, o cuidado dele, ético, profissional, eu não sou médico, né? Mas a Dani é da área médica, né? E eu só queria fazer esse complemento. A sua pergunta é extremamente pertinente, e a gente que lidou com esse assunto queria botar na rua, e temos que fazer isso sempre, em todas as oportunidades, porque o tempo faz o esquecimento chegar. E a sua colocação no começo é mais do que um alerta para todos nós. Nós ainda conhecemos a história, nossos filhos não. Nossos netos menos ainda. E eu não estou falando apenas do Holocausto, estou falando de qualquer outra tragédia. E algumas tragédias são nossas, brasileiras, que a gente também deixa esquecer. A escravidão, a tortura da época da ditadura, tudo isso, nossos filhos e netos não conhecem, a culpa é nossa. É totalmente nossa. E o seu alerta, para mim, é uma coisa que a gente tem que falar o tempo inteiro. Mas eu quis apenas complementar e dizer, nós queríamos divulgar isso instantaneamente. No momento que eu tomei conhecimento dessas fichas, eu quase implorei a ele. Ele levava 2 anos para fazer uma segunda reunião conosco. Depois a Dani conseguiu que ele concordasse, finalmente, de permitir que a gente alcançasse a própria viúva do Dr. Oswald para que a gente pudesse obter a autorização de sair divulgando e não ferir a ética médica que ele foi tão cuidadoso. Desculpe aí a interrupção. Agradecemos muitíssimo, Sérgio. Muito. Eu tinha um viés evidente, né, que se pudesse, por questões éticas e materiais, publicar antes, teria sido publicado antes. Mas eu pensei em termos psicanalíticos mesmo. Sim, que a cada momento em que é publicado, os efeitos são outros. E por isso que eu agradeço muitíssimo a resposta da Daniele, assim, que poderia ser ressignificada. Então, 60 anos, esse é o tempo, ou pode ser ressignificado. O que quer dizer nesse tempo, né? Então, sim, e nós lançamos o livro em maio de 2023. E vou contar uma coisa pessoal, que, ao longo da realização do livro, eu fiquei muito impactada com a leitura dos laudos e passei a ter sonhos, sendo que um dos sonhos foi até relatado na parte inicial do livro. E eu também, não sei se eu cheguei a falar para vocês, eu comecei a sentir cheiros. Eu sentia cheiros, eu sentia sensações. E, meses após o lançamento do livro, foi o ataque do dia 7 de outubro. Né? Foram 5 meses após, exatamente 5 meses após o ataque do dia 7 de outubro, que trouxe situações onde as pessoas ficaram fechadas nos abrigos,
que foram assassinadas com gás. E houve muitos relatos, né, das pessoas que sobreviveram nesses abrigos. Houve relatos que as pessoas sentiam cheiros muito fortes. Eu fiquei um pouco impactada com esse relato, porque eu me lembrei um pouco do meu sonho. E, então, eu acho que, nesse momento, quando nós escrevemos o livro, né, a gente sempre finalizava os textos que nunca ocorra mais uma situação como essa. Toda a introdução, o final, sempre era com essa temática. Que nunca mais isso venha a ocorrer. E 5 meses após, ocorreu o que se chamou de pequeno holocausto, né? E gerando, além dessa situação, gerando uma reação mundial, não de indignação diante do que aconteceu, ao contrário, de indignação diante da reação de defesa e de proteção por parte do Estado de Israel. Posso falar? Por favor. Não, me lembrei dessa questão do encontro com os testemunhos, né? O que faz conosco, né? Porque eu tive um pouco isso quando eu comecei essa pesquisa, que eu comecei a ter acesso aos sonhos, e é algo que fez uma virada até nos meus estudos hoje em dia, né? Com relação ao traumático, enfim, Fico com essa questão realmente do quanto é difícil se aproximar dos testemunhos e os efeitos que esse encontro acaba gerando, assim, de quase como uma responsabilidade porque também eu não imaginava escrever um livro, tipo, nunca tinha pensado em escrever um livro, mas quando eu tive acesso a esses sonhos sonhados nesse contexto de um campo de concentração e sonhos de pessoas que alguns nem tinham sobrevivido, foram sonhos que foram encontrados escondidos ao redor dos campos e estavam meio espalhados em várias línguas, né, esse material. Falei, putz, isso não existe em português, essa tradução, essas pessoas que sonharam, então tem algo de dessa necessidade de transmitir que parece que se impõe um pouco quando você se encontra com esse material, né? Com Então, para mim, é uma questão mesmo, o que aconteceu nisso, né? Porque daí eu falei, putz, e agora, né? Eu preciso transmitir esses sonhos, né? Eles precisam estar públicos de alguma maneira, né? Então, me veio algo disso também, né? Não, só queria complementar essa questão que eu acho muito interessante, assim, que ou você fala, putz, não quero saber nada disso, ou quando você consegue se aproximar, é algo que toma, assim, que fica um pouco, né? O que você faz com isso tudo, né? E especialmente as entrevistas que o Dr. Oswaldo Moraes Andrade fez são muito interessantes no sentido de que ele percorre o período anterior à perseguição nazista. Então, ele mostra todo o histórico, como era a vida da pessoa, como era a vida dos judeus naquela cidade, e vai mostrando o processo gradativo de cerceamento dos direitos, vai trazendo os horrores de uma forma bem detalhada. Então, cada laudo é um documento, é um livro em si, é uma biografia, é um documento histórico que tem uma série de detalhes, uma série de informações importantes que a gente pode conhecer e observar por diversos aspectos. Então, assim, para além da questão do diagnóstico psiquiátrico, é uma questão de uma vivência humana, da vida de cada pessoa. E como cada uma dessas pessoas construiu sua família, passou sua história adiante, muitos tiveram filhos. Eu conheci a filha de uma pessoa que reconheceu a história da sua mãe no livro. Então, assim, é uma responsabilidade, né?
Bom, de responsabilidade, podemos passar para a questão do testemunho, né? Não só testemunhos direto da vivência, como o que a Samantha bem colocou, servir de testemunha, ser capaz de ouvir. Eu achei isso muito precioso, que é nosso papel. Bem, a Samantha traz algo no livro dela que, para mim, ao menos, expande o que vem ser a resistência ao Holocausto. O sonho, quer dizer, que não é um ato voluntário, o sonho como resistência. Você podia comentar algo a respeito? Não, exato, né? O sonho, não só o sonho, né? Quando você vai lendo os testemunhos e se deparando com esse material, né? Teve os sonhos, as assim partituras musicais, né? Encontradas. Então, o que os prisioneiros, de alguma maneira, como eles podiam resistir, né, a esse horror que vinha do outro, né, a isso que a tentativa era eliminar completamente, né, essas pessoas, esses prisioneiros, mas algo resistia. Isso é muito curioso, porque quando eu comecei essa pesquisa, eu achei que eu não ia encontrar sonho nenhum, na verdade. Eu estava com essa expectativa. Eu falei, gente, acho que eu sou louca, né, de querer encontrar sonho nessa situação, porque eu peguei assim essa pesquisa da Yifat Ehrlich, ela traz sonhos de vários momentos, né, desse tempo. Então, tem sonhos quando as pessoas estavam escondidas, sonhos de quando estavam, enfim, no pré-campos de concentração, e eu falei, não, eu vou ter que fazer algum recorte, eu vou ver se eu encontro sonhos que realmente foram sonhados nos campos de extermínio. Então, eu fiz esse recorte para o livro. Eu não peguei outros sonhos. E daí eu falei, gente, o que eu vou encontrar? Eu acho que eu não vou encontrar nada. Eu acho que eu vou encontrar, sei lá, sonhos de necessidades básicas, né? Não sei, não sabia realmente o que eu encontraria. Mas eu não, assim, para mim foi até uma surpresa e quase como algo assim que você gosta também da psicanálise, é algo do que o Freud traz, né? Do desejo indestrutível, que ele marca tanto, né? Dessa dimensão. Eu fico pensando que nos campos, de alguma maneira, isso se coloca assim, né? Algo de um desejo que resiste. Eu acho que esse por isso e pelo que eu encontro ali de sonhos, né? Fica bem claro que o sonho realmente faz essa resistência, né? Não só o sonho, né? Mas o sonho é uma das possibilidades. Claro, teve pessoas que nem lembravam os sonhos ou saíram de lá e o sonho não fez esse papel, né? Então, não é para todos, mas para alguns o sonho fez esse papel de conseguir resistir mais um dia, mais um mês, mais um... E o registro deles. Sim, sim. Uhum. A gente pode pensar em estratégias de sobrevivência que as pessoas adotaram. A gente pode falar da obra do Viktor Frankl, que ele diz que, enquanto ele estava nos campos, ele imaginava as conversas dele com a esposa e ele escutava, né? Ele imaginava a resposta da esposa, e isso fortaleceu ao longo daquela vivência. Uma outra história que eu escutei foi uma senhora, avó de um professor de Harvard, Tal Ben-Shahar, e ele dizia que a avó sobreviveu com o seguinte pensamento: eu vou sobreviver porque eu quero fazer a minha família. E esse desejo a manteve, deu força para ela continuar. E assim, cada um, né, encontrou a sua motivação, o seu propósito, né, e o sonho, né, como um propósito que é mais do que um propósito consciente, é algo que ultrapassa, né, uma construção consciente.
Teve um dos sonhos que eu trago no livro que ele sonhava com o café da manhã. Então, assim, ele sonhava com o café da manhã, e daí ele descrevia tudo que tinha no café da manhã, as rosquinhas, o café, a manteiga. E cada dia ele fazia um banquete ainda mais completo, e depois ele lança um livro, acho que depois ele vai para Israel, e ele escreve um livro que tem a ver com isso, assim, e ele fala, foram esses sonhos que me fizeram aguentar o que se passava nos campos, né? E a cada noite ele construía todo um banquete, enfim, mais completo, mais gostoso, enfim. Então é muito singular mesmo aí de cada um aí, né? E você traz no teu livro vários depoimentos muito descritos de maneira lindíssima, né? Primo Levi, por exemplo, dessa ânsia para relatar e a impossibilidade de fazê-lo. E fazendo a ponte aqui, você relatou que nesses laudos, né, para muitos que foram periciados, era a primeira vez que traziam as suas experiências, primeira vez que colocam palavras nisso que tinham experienciado. Nunca havia tido um espaço em que eles se sentissem à vontade de trazer as vivências nesse nível de dor. E aquele espaço de saúde, né, uma escuta psiquiátrica, foi o espaço em que eles se sentiram autorizados e com alguém que estivesse disposto a escutar essas vivências. Imagina o quão delicada, né, era a posição, né, desse psiquiatra, porque, ao mesmo tempo, também tinha algo deles precisarem falar para receber a indenização, né? Então, teve isso, né? O quão difícil foi os sobreviventes conseguirem falar disso, né? De alguma maneira, né? Muitos não falaram até a morte, enfim. Sim, muitos não falaram, e a gente sabe de histórias de sobreviventes que se recusaram a receber a indenização. Sim. O próprio Viktor Frankl, se eu não me engano, e isso como uma atitude de reconstrução de vida, de não querer ter nenhum tipo de ligação com o que... Sim, não quero receber nada. Não quero mais nada. Sim. É daqui em diante. Quer comentar mais alguma coisa? O pessoal quer fazer alguma pergunta? Boa tarde. Obrigado pelos comentários. Eu fico pensando aqui, eu não sou da área de saúde, né, mas a gente no museu lida com memória, com testemunho todos os dias. Quero fazer um comentário e uma pergunta mais geral. E dentre essas questões ligadas ao testemunho, tem uma questão que é muito interessante quando a gente aborda um testemunho que foi feito em outro período, né? O Michel está aqui, pode falar também sobre a experiência. Como a gente consegue identificar testemunhos dados em períodos diferentes, para pessoas diferentes, com contextos diferentes, muitas vezes são diferentes. E a gente começa a perceber os mínimos detalhes e como cada detalhe da vida daquela pessoa vai influenciar no testemunho que ela vai dar naquele momento, ao ponto daquilo que ela jantou na noite anterior ou do filme que ela assistiu na noite anterior, antes de dar o testemunho, vai influenciar na forma com que ela vai falar. É claro que muitas vezes existe roteiro, existe toda uma preparação, você induz o entrevistado a ir para o caminho que você quer. Então, isso é muito interessante da gente compreender. E o fato de, né, no caso do Doris,
serem muitas vezes os primeiros, né, testemunhos. Por exemplo, eu sei porque os meus 4 avós foram sobreviventes de guetos, de campos, e as minhas avós, a primeira vez que elas contaram livremente, publicamente, as suas histórias foi no início dos anos 90. Mas, a partir de meados dos anos 50, elas tiveram que entrar num consultório e tiveram de contar suas histórias, e isso aconteceu de alguma forma. Mas a pergunta que eu quero fazer não tem nada a ver com isso. É que assim, a gente pensa o Holocausto, muitas vezes o Holocausto ele é considerado um divisor de águas, não só no século XX, mas na humanidade, em vários temas. Se a gente for pensar, por exemplo, na área da proteção supranacional, do direito internacional, a gente pensa no antes do Holocausto e a gente pensa no depois do Holocausto. O que se desenvolveu em função do Holocausto? Quando a gente pensa nas questões de direitos humanos, quando a gente pensa nas questões de refugiados, de apátridas e tudo mais. E aí uma coisa que que me levantou é se nas pesquisas ou de alguma forma, se essa área da saúde mental, da escuta psiquiátrica, das pesquisas e das metodologias relacionadas a estresse pós-traumático, a gente também, enfim, pode colocar na conta da tragédia a possibilidade da humanidade ter evoluído nesse sentido, né, o que eu estou querendo dizer, não só nas pesquisas, mas nos estudos, mas dentro do consultório, dentro das clínicas. O Holocausto tem um peso no que a gente entende hoje como estresse pós-traumático ou com a escuta do profissional médico. A gente também pode falar num antes e num depois. Eu não sei se eu fui claro, evidente. Agradeço demais a escuta de vocês. Sim, eu acho que pode falar sim. Inclusive, os estudos sobre o estresse pós-traumático foram iniciados a partir dos estudos dos veteranos de guerra, e foi descoberto, né, foi conhecido uma série de consequências complexas, cujo tratamento não é, até hoje, um tratamento fácil de ser feito. E tem uma pesquisadora israelense que mora nos Estados Unidos, Raquel Yehuda, que ela coloca o quanto o conhecimento, o desenvolvimento desse diagnóstico do estresse pós-traumático devolveu a dignidade a essas vítimas. Enquanto eram chamados de traumatizados, neuróticos de guerra, hoje em dia são conhecidos como tendo vivenciado traumas profundos, traumas complexos, com um conjunto, uma sequela de sintomas que tem um diagnóstico, que tem um estudo, que é respeitado e que os prejuízos vitais podem ser considerados, né, numa abordagem social. É necessário que se considere esses prejuízos em relação à pessoa no seu cotidiano e possa haver uma compensação tanto do que gerou esse dano, quanto uma compreensão social para facilitar, para ajudar a vida dessas pessoas que desenvolveram esse diagnóstico. Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que é curioso porque, bom, primeiro eu vou falar de algo que me veio em função do seu comentário. Tem um texto bem bacana do Dori Laube, que é um psicanalista e é sobrevivente, é estudioso do Holocausto também. E ele é um texto que não tem em português, só, enfim, está num livro em inglês, mas ele conta essa diferença, né? Ele traz essa diferença da verdade para a história e da verdade para a psicanálise, né? Então, ele até traz um caso de porque ele que organizou aquele projeto de Yale, dos vídeos de sobreviventes, né? Ele é um dos organizadores e cofundadores, e ele acompanhava todos
vários dos testemunhos. E daí ele conta a história de uma sobrevivente que fala daquela revolta em um dos campos que teve a explosão das chaminés. E ela fala como se tivesse sido 4. Teve 4 explosões de 4 chaminés. E daí teve toda uma discussão, porque os historiadores estavam falando, bom, ela falou que teve 4, e não foram 4, foi só uma chaminé, então, meio que invalidando o testemunho dela, né? E daí ele vai falar, não, mas essa é a verdade, né, dela, e a verdade é outra dimensão de verdade para a psicanálise, né? O que está por trás disso, né? Dela tomar como 4 chaminés, o que tinha ali de resistência para ela, então é bem interessante isso, né? Mesmo nessa relação dos testemunhos no campo do jurídico, né? Tipo que cada um às vezes são versões meio contraditórias, né? Porque é isso. O que é a memória, né? A memória tem muito do inconsciente, né? Que se coloca aí também, e mesmo do tempo, né? Que é contado. Então, fiquei pensando nisso. E outra coisa que eu pensei também, né, da sua segunda pergunta, é que, para mim, essa é a grande questão. Assim, né? Por que a psicanálise não está tomando a sério esses testemunhos que estão aí? Né? Então, eu acho que falta, eu acho que é um buraco negro aí, e que eu estou um pouco nessa pergunta e me detendo nisso, assim, né, de o que nos ensinam esses testemunhos em termos do traumático, dos destinos do traumático, né, do que é possível, de um tratamento também, né? Tem muitos textos que dizem disso que não estão traduzidos para o português. A gente não encontra muita coisa. Então, é um tema que eu comecei a me aproximar depois, assim, que é um pouco o que eu tenho tentado estudar, e é uma dificuldade enorme, porque aqui no Brasil e eu acho que sim, né? Tem tanta coisa que esses testemunhos não podem ensinar à psicanálise, à psicologia, enfim, às áreas da saúde, né? E eu gostaria de complementar. Existem estudos de Elizabeth Loftus, que ela fala sobre falsas memórias, e que ela estuda uma série de aspectos que fazem com que o registro do vivido passe por distorções. E isso não significa que o fato não aconteceu, mas que o fato foi registrado de uma forma diferente por conta da emoção, por conta de várias vezes que a pessoa conta. Muitas vezes a pessoa conta e, nesse contar, ela vai transformando a sua própria vivência. Então, esse processo ele é um processo que se transforma, a memória também se transforma, mas isso não significa que não foi decorrente de um fato. Eu ia complementar o que a Samantha trouxe, a Daniele acabou dizendo. Em termos terapêuticos, diante do trauma, é exatamente isso que a Daniele colocou e que vocês testemunham. O tratamento se dá no que, a cada vez que se conta, possa haver alguma transformação. Não é garantia que haja, né? Realmente não é garantia que haja, mas, vamos dizer, a possibilidade de lidar com isso se dá não pelo fato que seria suposto real, né? Mas pelas mudanças e modificações do relato. Então, acho muito interessante você trazer isso, né? E eu acho muito atual que a gente possa trazer de novo os relatos e as modificações e as reinterpretações dos relatos. Porque o tratamento é uma prática da fala, né? Com a fala. Então, essa é toda, né? E mesmo os relatos, enfim. Então, o que trabalho é possível e o que se faz a partir da fala. E é importante, existe... desculpa, tem uma pergunta?
Olha só, eu trabalho com esse tema, né? Então, eu faria a divisão dos testemunhos em 3 grupos, tá? O primeiro grupo é aquele que, logo que acabou a guerra, e Primo Levi queria contar, ninguém acreditava nele, porque diziam que ele enlouqueceu na guerra. O segundo grupo eu colocaria após o julgamento de Adolf Eichmann, que foi um testemunho assim avassalador, arrasou. As pessoas ainda estavam sob efeito do trauma e deram depoimentos exaustivos, verdadeiros, e aí todo mundo passou a acreditar. E um terceiro grupo eu colocaria na década de 80 e 90. Por quê? Porque já são sobreviventes que já estão no calor da família, que já não estão morrendo de frio, que já não são maltrapilhos, não têm fome. Então, eles também têm outra condição de dar um depoimento, tá? E essa questão que você falou, que às vezes realmente aumenta, isso é possível, mas que não tira a validade dos testemunhos. Então, eu gostaria de dividir esses testemunhos nesses 3 grupos, tá? Pessoal, apenas em termos de organização, temos aqui, depois volta a palavra para cá, e se alguém mais tiver, por gentileza, é só sinalizar. Bom, fico muito agradecido pela palestra de todos, que é a mais alto. Muito agradecido a todos vocês, não somente pelo relato, né, mas pela emocionalidade que traz o relato e que faz toda a diferença, né. Eu queria colocar apenas algumas observações e uma pergunta. A minha pergunta eu vou colocar, então, já de início, né, que se dá com relação a como se haver de uma maneira transformativa com a experiência do Holocausto. E, com relação a isso, eu gostaria de fazer as seguintes observações. Daquilo que foi comentado aqui um pouco da clínica, eu sou psicanalista também, né, trabalhando com pacientes judeus e das dificuldades que ocorrem e que me parecem muito conectadas à identidade e à história, à vivência emocional que carregam, né? Então, nesse sentido, né, como lidar com essa questão, seja a nível clínico, microscópico, mais íntimo, seja a nível coletivo, né? Se é possível encontrarmos uma maneira que seja favorável a trazer um registro que não seja apenas intelectual, mas um registro que seja vivencial, existencial, transformativo. E, daí, nesse sentido, ele é aplicado a todas as raças, nações, ao ser humano como um todo. Não fica como sendo um território judaico, mas uma experiência humana que vai se repetir, e já se repetiu, inclusive, anteriormente, né? Então, no relato que foi descrito por vocês, fica assim bastante nítido, tanto o Primo Levi, o Viktor Tausk, o psiquiatra, acho que é Boris Cyrulnik, que, como criança, escapou, né, sobreviveu do Holocausto. Todos eles, me parecem, que tinham uma condição de humanidade para lidar com o desumano. E essa condição de lidar com o favorável, de ter o favorável para lidar com o desfavorável, me parece essencial. Inclusive, o relato da condição de sobreviver à tragédia, muito vinculada à condição de você preservar aspectos humanos, vivências amorosas. Me parece que é fundamental. Então, assim, a impressão, muitas vezes, que eu tenho é da prevalência da ênfase no sofrimento e não na condição humana de lidar com o sofrimento. Eu acho que isso causa, em geral, muito antagonismo, muita dificuldade de se ver com a questão, porque ela é parcial. O sofrimento, de fato, né, está lá, né? Mas a condição de lidar com o sofrimento é pouco trabalhada, é pouco falada. E na clínica, o que acontece, que eu percebo,
é que estados, e eu não quero entrar aqui em conceitos, mas simplesmente estados dissociativos, não é negação. Não estamos falando de negação, nós estamos falando de uma não condição de ficar com a vivência. A vivência é impossível de ser experienciada. A vivência está presente, mas o paciente não consegue processar a vivência. E o que traz a condição de experienciar a vivência, no fundo, é a amorosidade. É uma condição de uma escuta humana. É isso que faz toda a diferença. E é um processo lento, muito difícil, né? Então, a questão passa a ser essa, né? Como que se lida, não somente individualmente, né, com a tragédia, né, carregada com humanidade, mas como que isso pode ser, digamos, levado a nível coletivo. Então, essa é a questão que eu estou levantando. Vai todo mundo recolher as perguntas. Vocês acham que seria interessante reunir as questões? Não. Ok. Bom, eu responderia. Achei muito importante, né, essa observação. Acho que você respondeu um pouco, né? Em muitas condições, né, tem essa questão do quanto é importante, né, esse laço com o outro, né, de uma maneira ampla. E no Holocausto teve isso, né, de alguma maneira ter uma abolição, né, disso, tanto que muitos autores falam de um evento sem testemunha, né, teve um rompimento dessa possibilidade de laço nesse evento, né? E daí a gente teria que pensar em cada um dos eventos traumáticos, como se dá isso, né? Mas eu acho que isso influi também na maneira clínica, que no final a gente vai também receber essas pessoas, porque é óbvio que tem a questão da transferência, né, de como essas pessoas vão se religar de alguma maneira ou não, né? E essa questão também que você trouxe, que eu acho que é muito importante, que se fala também muito sobre essas questões do traumático, né, que fica principalmente especialmente também nessa questão dos traumas avassaladores, né, um trauma como o Holocausto, que é essa ideia de corpo estranho, né, algo que está ali, né, mas que não é acessado, né, pelo sujeito. E como, de alguma maneira, isso vai demorar muito tempo e exige toda uma questão de confiança, né, de manejos clínicos para lidar com isso, né, na clínica. Enfim, então, concordo com você, né, tem algo desse laço que precisa ser manejado, e muito mais num contexto desse, né. O Dori Laub fala muito disso, então acho muito bacana os textos dele, dessa questão clínica mesmo, né, com esses sobreviventes, e o quanto tem todo um manejo que ele propõe inicial aí, né, para ser possível ele fala de uma reexternalização, né, para os pacientes conseguirem dizer disso de uma outra maneira e depois ter um retorno, né, e depois fazer algo com isso, mas que não pode ser algo também forçado, né? Então, qual o tempo necessário, né, para algo assim? Então, acho uma questão bem clínica aí, né, que você traz. Eu acho que você tocou em temas assim muito importantes, que a pessoa ela só reconhece a intensidade do trauma se ela tem alguém que escuta e fala: eu entendo o que você viveu, eu acredito no que você viveu, eu sei, de alguma forma, eu posso não ter vivido da mesma forma, mas eu posso imaginar a profundidade do que você viveu. E, muitas vezes, as pessoas que vivem situações muito traumáticas, elas desenvolvem mecanismos de amenizar essa dor. Não foi tão ruim assim, né? Tem a conhecida síndrome de Estocolmo, né? Não foi tão ruim. Nós estávamos sendo confinados em guetos para nos proteger, né? Então, começa a amenizar. Então, esses testemunhos, depois dos anos 80, talvez já não tivessem mais a crueza para definir, porque já estavam num outro momento, já estavam distantes.
E, então, nesse nível individual, o outro que possa ouvir, e ouvir várias vezes, porque, às vezes, você mesmo não acredita que você superou um sofrimento tão grande. Então, às vezes, precisa falar e ser reafirmado, ser reassegurado. Eu entendo, eu imagino como você sofreu. Isso no nível individual. E é um diagnóstico muito difícil de ser tratado. Toda a literatura fala dessa dificuldade de tratar o transtorno do estresse pós-traumático, ainda mais o complexo, que é um trauma que se perpetuou. E imagina isso num nível coletivo. No nível coletivo, muitos sofrimentos são minimizados, né? Então, assim, tem grupos que não são vistos. Então, os próprios pertencentes a esses grupos, se eles não têm as suas dores publicizadas, valorizadas, escutando outras pessoas que viveram, por exemplo, uma situação completamente diferente. As mulheres que foram vítimas do abuso daquele ginecologista que trabalhava com reprodução. Enquanto uma não teve a coragem de falar, as outras não tiveram a coragem, muitos tiveram medo de represália pelo marido, de vergonha pelo que falou, mas, quando teve a força do coletivo, elas conseguiram realizar que, realmente, o nível da violência que foi sofrida, e conseguiram falar. Então, esse aspecto coletivo do outro, seja num nível individual, numa terapia, ou seja coletivamente, é básico. É básico. A gente precisa desse reconhecimento do outro. Senão, parece que a gente enlouqueceu. Parece que o que a gente está sentindo não tem eco. Não deve ter sido tão grande assim. Não deve ter sido tão ruim assim. A não ser que o outro fale assim, não, eu estou te escutando, eu estou te sentindo, eu entendo o que você passou. Eu quero pedir desculpas de ter pedido a palavra uma segunda vez, mas é uma primeira, porque agora eu vou falar como auditório, não como coautor, por coisas que vocês falaram. E me chamou muita atenção, algumas pessoas que estão aqui estiveram ontem na sinagoga, eu estou reconhecendo alguns rostos, mas quando você falou sobre o testemunho, e o seu complemento foi realmente espetacular, ontem o Rabino contou sobre uma questão bíblica, que é se fazer ver. E me veio certinho a imagem do que ele falou ontem, sobre o se fazer ver. Quando você fala do testemunho, nós tivemos uma experiência que, depois do livro publicado, algumas entrevistas que a gente deu, apareceu um psiquiatra de Santa Catarina, que, na década de 90, portanto, 30 anos depois dos casos do nosso livro, ele veio nos procurar e acabou ficando muito amigo da gente, o Dr. Werner Zimmermann, já está aposentado, que foi aluno do Dr. Talvani, e, na década de 90, ele vivia no Rio de Janeiro, foi também chamado pelo governo da Alemanha para poder fazer novos laudos, para poder ver se aquelas pessoas que receberam a ajuda para o tratamento psiquiátrico ainda necessitavam desse tratamento. E ele deu uma palestra conosco no lançamento em São Paulo, em que ele falou como que eu podia dizer que uma pessoa de 80 anos estaria agora em condição de levar sua vida sozinha. Foi uma coisa impressionante. E o que me chamou a atenção na fala de vocês foi a questão do testemunho. Quando o seu livro, o nosso livro, sai para a rua, na verdade, o que a gente fez foi fazer a pessoa ser vista. E foi encontrada por este profissional, que também guardou e nos entregou essas fichas, e também estão lá no Memorial de São Paulo. Essas fichas estão escritas em alemão, as nossas em português. É uma coisa incrível, o que nos faz chegar à conclusão que houveram outros profissionais, e nós descobrimos que ele foi contratado por um escritório do Uruguai. Portanto, em outros países da América do Sul, existem profissionais que fizeram a mesma coisa. E aqui vem a minha pergunta, eu como auditório. Eu hoje vi que eu já queria ter feito essa pergunta para a Dani, porque eu li o que ela escreveu e a gente compartilhou,
quando ela fala do sonho dela, que ela leu, se impactou e começou a sonhar. Eu estou até arrepiado, porque eu hoje vi que eu senti o que eu vou falar agora quando eu lia, e eu não tive a coragem de entender que eu estava tendo uma patologia. E a pergunta é exatamente essa. Esse trauma que um sobrevivente do Holocausto carrega, ele está vivo, ele foi vivo, alguns já faleceram, mas os que morreram, esse trauma pode ser transportado para outras gerações? Pode esse trauma ter sido transportado para o meu pai, do meu pai para mim, eu para os meus filhos? Digo isso e encerro porque eu já falei várias vezes isso, só que agora eu estou entendendo que é uma patologia. Eu sinto falta daquilo que eu não tive. Não sei se alguns de vocês têm isso, mas eu sinto falta da comida da minha avó, que eu nunca comi e nunca cheirei. Eu não a conhecia, ela morreu em Treblinka. Eu sinto falta das histórias do meu avô, que era um rabino, devia ter um monte dessas histórias que não são nem tão verdadeiras assim, né, que eu nunca ouvi. Eu sinto falta do meu tio, que também morreu em Treblinka, de não ter me levado a um jogo de futebol. Eu não sei se isso daqui é a tal da transmissão da patologia. Eu queria perguntar objetivamente, esses traumas se transferem para outras gerações e até quando? Agradeço muito a pergunta. Por acaso, esse foi um tema que apareceu nas conversas que a gente teve prévio ao encontro. Então, eu deixo a palavra às duas, mas é uma questão premente, né? Porque, afinal de contas, estamos aqui. Eu acho, bom, é super importante, né, esse tema, porque agora a gente está às voltas com as outras gerações, né? Praticamente os que viveram isso já morreram, a grande maioria. E sim, né, sempre tem algo que é transmitido, né? E agora a gente vê, né, também nessa literatura de testemunho, né? A gente também, e mesmo nos consultórios, né? A questão é o que é transmitido para cada um, né? Tem o livro do Louis Schwartz, que é muito bacana, que eu acho que me transmite muito isso. Ele vai falando, né, da história do pai e do que ele, dos sintomas dele aí, né, com o silenciamento do pai, com essa história que foi passada. É um livro muito, eu acho que chama Sem Ar, não sei se é Sem Ar ou algo assim, não lembro agora, mas acho que é um livro que me veio assim sobre essa questão. E fiquei pensando também na questão dos marcos simbólicos, né? Como são importantes esses marcos coletivos, né? Que tem o julgamento do Eichmann, que faz realmente uma função muito importante para as pessoas conseguirem começar a falar algo, né? Antes estavam todos silenciados, né? E a gente pode pensar também mesmo na realidade no Brasil, né? Que eu acho que isso tem muito enfim, que essa possibilidade, enfim, do que foi feito com o Holocausto e que a gente conseguiu fazer, acho que ainda fica tentando fazer, né? Acho que a gente poderia pensar algo, né, de como a gente pensa no Brasil e na escravidão, na ditadura, e o quanto não houve esses marcadores coletivos, né, e de alguma maneira isso vai repetindo e vai repetindo. Então, tem algo que aqui no Brasil a gente vê o quanto esses silenciamentos continuam, né, e produzem efeitos a cada momento. Enfim, então acho que é bem importante essa dimensão coletiva também, né, de como a gente lida coletivamente com as violências, né, enfim. Então, fiquei pensando um pouco nisso. A gente estuda muito o trauma transgeracional, né? E a gente se pergunta quais são as formas que, de repente, a gente se percebe sentindo da mesma forma que a nossa avó se sentia. E uma vez eu estava escutando uma aula de uma professora minha, psiquiatra, que ela falava que muitas vezes são formas sutis
que passa essas vivências emocionais, vão passando de uma forma sutil, de geração a geração. E existem estudos chamados estudos de epigenética, em que, a partir do que foi vivido, a nossa própria carga genética ela se torna mais vulnerável a, numa geração seguinte, aqueles genes se expressarem de uma determinada forma. É um estudo complexo e fala também desse trauma transgeracional. E é muito importante. Eu acho que todas as linhas, seja da psicologia, da psicanálise, trabalham por conhecer a nossa história, as nossas raízes, e como nós podemos conhecê-las, nos sentir pertencente e, ao mesmo tempo, ter a coragem de ir adiante, de transformar essas histórias sem esquecê-las, mas tendo a resiliência para nos fortalecer a partir delas. Bom, eu gostaria de falar um pouco. Eu estou profundamente encantada com o que eu vi, não é? Porque, na verdade, vocês traçam parâmetros que são conhecidos nossos, mas com uma profundidade que é invejável. Invejável, e essa disponibilidade para dividir conosco aquilo que é a pesquisa de vocês, eu quero agradecer muitíssimo. E agora, uma coisa que vocês falaram, né? A questão do silêncio. A questão do silêncio, a questão do não ter direito a se colocar, como Viktor Frankl, que só tinha um número, ele não tinha nem nome. Eu acho isso tudo muito importante. Junto com aquilo que é a memória dos meus parentes, é também a minha origem, é também meu. Então, eu me pergunto, hoje, aqui em Curitiba, quando surgem essas grandes questões, o que é que me sustenta? O que é que me faz dar voz? O que é que me traz a amabilidade do qual ele coloca de uma forma tão bela? O que é que me dá voz? E o que é que me permite me colocar? Porque eu estou em 2025 agora, mas não só. Alguma coisa me traz que eu preciso me pronunciar. Muito obrigado. Vocês gostariam de comentar alguma coisa? Bom, gostariam de dar uma palavra final? Samantha, Daniele? Acho que só agradecer esse espaço, essa conversa. Acho que não... Bom, Obrigada então agradecemos a todos por estarem aqui. Acho que eu queria agradecer a sua fala, que eu acho tão importante que a gente consiga resgatar as nossas raízes, né? Isso nos traz força, isso nos traz coragem, né? Essa é a nossa herança. Esse é o nosso compromisso com a nossa alma e com a nossa dignidade, de deixarmos aparecer, como ele diz, amorosamente, aquilo que somos e aquilo que pensamos, porque estamos vivos e em frente, marcha. Isso aí. Você quer anunciar? Pessoal, agradecer imensamente a presença de todas e todos, lembrar que as autoras estão agora mesmo na feira, em seguida, disponíveis para autografar, para as conversas seguirem, e lembrar que às 5 a gente tem mais uma mesa aqui, esperamos vocês, estão aqui nossas queridas convidadas, até já. Obrigado. Lembrar para quem gostaria e quer ter a sua presença certificada que a gente tem QR Codes, onde é possível solicitar os certificados, ok? Se alguém tiver dificuldade em ler o QR Code, fala com a gente que a gente faz do modo analógico. Até já.